Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Dia de rescaldo, de baixar a poeira no mercado financeiro brasileiro. O Ibovespa opera em queda discreta, perto de 0,20%, na casa dos 106 mil pontos, em um dia de correção depois das últimas altas e do certo clima de euforia na Bolsa. Já o dólar engata o terceiro dia seguido de queda e é negociado em R$ 4,90. No mercado de juros, as taxas caem por quase toda a curva, ainda repercutindo a inflação abaixo do esperado aqui no Brasil e a espera da nova regra fiscal que deve ser apresentada até amanhã no Congresso. Esses são dois fatores que podem fazer o Banco Central começar a cortar o juro. E as atenções também se voltam à participação de Roberto Campos Neto em eventos nos Estados Unidos. No radar, também tem a viagem de Lula à China. Lá, o presidente passou o dia em Xangai e teve uma série de reuniões, compromissos com políticos e empresários e também participou da posse de Dilma Rousseff como a nova presidente do Banco dos BRICS. Lula criticou o uso do dólar para realizar transações entre os países e defendeu o uso de moedas locais, como o real e o yuan, em operações, por exemplo, entre o Brasil e a China. O presidente Lula disse ainda que o Banco dos BRICS, sob comando de Dilma, poderia cuidar desse tema, mas pontuou que é necessário ter paciência com esse assunto. Na bolsa, entre as maiores altas do dia, a MRV lidera os ganhos com uma alta de mais 7%. A construtora divulgou prévia operacional do primeiro trimestre e agradou os investidores. As vendas no período somaram 1 bilhão e 800 milhões de reais, valor recorde para o período. Na outra ponta, os frigoríficos aparecem com as maiores perdas do dia na B3. As empresas têm grande parte da receita em moeda estrangeira e com a queda do dólar, os lucros, que são em reais, tendem a ser menores. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a decisão de derrubar a isenção para as encomendas internacionais de até $50 tem o objetivo de acabar com a concorrência desleal entre as varejistas estrangeiras e as brasileiras. A afirmação foi feita no Twitter. Haddad acrescentou ainda que ninguém, abre aspas, ninguém está pensando em aumentar impostos, fecha aspas. O ministro está acompanhando o presidente Lula na viagem à China. E a notícia do fim da isenção tem causado alvoroço e críticas dos consumidores, especialmente nas redes sociais. Segundo a apuração do repórter da CNN, Théo Cury, o governo avaliou como um erro a estratégia de comunicação por trás dessa história. Você pode conferir mais detalhes no nosso site. E agora a gente vai para o exterior, nos Estados Unidos. Por lá, as bolsas em Nova York estão subindo, repercutindo números da inflação. O PPI, que mede os preços no atacado, os preços entre as empresas, teve deflação de 0,5% em março. O número surpreendeu, porque os economistas estavam esperando um número estável, ou seja, inflação de 0% no mês. Na tela, a gente acompanha o acumulado em 12 meses e a queda expressiva. É visível como a inflação está caindo nos Estados Unidos. Ainda por lá, os pedidos de seguro-desemprego ficaram em 239 mil na semana encerrada em 8 de abril, acima da expectativa. Os dados reforçam a tese de que o aperto no juro está fazendo efeito e pode estar perto o fim do ciclo de aumento dos juros. Eu volto às 5:50 da tarde com a última edição do Mercado e fechamento do dia. E agora você fica com o CNN 360 e Dani Lima. Boa tarde.